nós vamos falar, nós já colocamos para vocês o histórico e a evolução da tabela periódica. Depois, nós falamos das divisões da tabela periódica e agora nós vamos para a terceira e última parte, que são as propriedades periódicas. Mas o que são propriedades periódicas, né? São aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, assumem valores crescentes, repetem-se periodicamente. Vamos começar aqui falando do raio atômico. Primeiro, o que seria o raio atômico? Se a gente lembrar um pouco aqui, uma circunferência tem como raio o ponto que une o centro dessa circunferência até a sua extremidade. Então, o raio atômico, a gente poderia considerar que o raio seria do centro do núcleo até o último elétron. Porém, os átomos, alguns deles, em função da quantidade de elétrons da última camada, eles sofrem repulsão. E essa repulsão vai fazer com que haja um afastamento, né? Um distanciamento desses átomos. Então, o raio atômico é definido como sendo a metade da distância entre os dois núcleos. Nós temos aqui na figurinha o núcleo, que seria esse azul mais escuro, a eletrosfera, que é o azul mais claro. Então, quando eu pego dois átomos idênticos, a distância entre os dois núcleos é definida como sendo uma distância d. Agora, o raio atômico é definido como sendo a metade dessa distância. Por quê? Se esses átomos se afastam agora, a distância entre os dois núcleos vai aumentar, mas que a metade dessa distância continua sendo o raio. A variação do raio atômico na tabela varia da seguinte forma. Aqui nos períodos, que são as linhas, à medida que você passa de um período para outro, você aumenta o número de camadas. Aumentando o número de camadas, você vai aumentando o raio atômico. Portanto, cresce de cima para baixo. Já nos grupos, se a gente considerar aqui, por exemplo, esse período aqui, todos os elementos têm o mesmo número de camadas. Ora, se tem o mesmo número de camadas, eles eram para ter o raio. Porém, não acontece. Por quê? Porque o número atômico vai crescendo da esquerda para a direita, e à medida que o número atômico cresce, aumenta o número de prótons e o número de elétrons. Quanto mais prótons e mais elétrons eu tenho no meu sistema, maior vai ser a atração entre eles. E essa atração faz diminuir o tamanho do átomo, consequentemente diminui o raio. Então, maior número atômico, menor o raio. Logo, vai crescer da direita para a esquerda. Aqui eu tenho um gráficozinho que mostra o raio atômico em função do número atômico. Nós vamos verificar aqui que no topo eu tenho sempre os elementos do grupo 1A, e esses elementos do grupo 1A são os maiores raios atômicos. E aqui embaixo eu tenho sempre os gases nobres como sendo os menores raios. Então, só confirmando lá o que a gente tinha dito na imagem anterior, certo? Bom, o efeito protetor ou a capacidade de blindagem dos elétrons segue a seguinte ordem crescente de acordo com os orbitais ocupados. S, P, D, F. Ora, se a gente lembra o P2, o P 6, o D 10 e o F 14. Então, quanto mais elétrons eu tenho, maior vai ser a blindagem, a interação desses elétrons com os demais. Então, devido a esse fato, os elementos de transição não possuem decréscimo tão acentuado no raio.
E e F e blindam os demais. Tá? Raio iônico. O raio iônico refere-se agora quando o átomo perde ou ganha elétrons. Quando o átomo perde elétron, ele se torna um íon, e esse íon é chamado de cátion. E o cátion diminui o raio. Como assim? Vejamos aqui embaixo o exemplo do magnésio. O magnésio ele possui 3 camadas, mas na última camada ele só tem 2 elétrons. Portanto, quando ele perde esses 2 elétrons da última camada, ele perde de fato a terceira camada e passa a ter um raio menor. Então, ao passar de Mg0 para Mg2+, porque quando perde elétron se torna um íon positivo, ele diminui o raio porque diminui a última camada. Já no caso dos ânions, que são os íons que ganham elétrons, eles aumentam o raio. Por quê? Observe aqui o exemplo do oxigênio. Eu tenho o oxigênio, que tem apenas 2 camadas, mas ele tem 6 elétrons na última camada. Ao se transformar num ânion, ele ganha 2 elétrons, passa a ter uma carga -2, e agora a última camada, como tem mais elétrons, ocorre maior repulsão entre esses elétrons, fazendo com que essa camada aumente. Portanto, aumenta também o raio. Vários exemplos de elementos em que, quando forma cátion, o raio é menor. Aqui eu tenho bem no cantinho o exemplo do lítio. O lítio, na forma atômica, ele tem um raio que equivale a 1,34, mas quando ele perde um elétron, o raio passa para 0,68. Já no caso do flúor, aqui na outra extremidade de cima, eu tenho que o flúor atômico tem um raio de 0,71, e quando o flúor ganha um elétron, que passa a ser um ânion, esse raio passa de 0,71 para 1,33. Tá? Então, quando perde elétron, diminui o raio, quando ganha elétron, aumenta o raio. Podemos falar também de raio iônico hidratado. Isso daqui vale falar da dissolução de substância. Então, quando você tem, por exemplo, o ânion cloro, que é negativo, quando ele sofre hidratação, significa que você acrescentou água. Então, as moléculas de água, que são moléculas polares, elas são atraídas sempre pelo polo positivo. Já no caso do sódio, que é um cátion, que é positivo, vai atrair a molécula da água sempre pelo lado negativo. E aí eu passo a ter um raio iônico hidratado, onde eu incluo o ânion com as moléculas de água ou o cátion com as moléculas de água. Ok? Então, a gente, quando falar em raio iônico hidratado, a gente está considerando a aproximação das moléculas de água. Íons metálicos ligados à molécula de água são ditos hidratados. A energia para esse processo é chamada de calor ou entalpia de hidratação. Para um caso de um solvente genérico, temos a entalpia de solvatação. Então, solvatar é acrescentar um solvente qualquer. E solvatar é a mesma coisa que hidratar quando o solvente é a água. Ok? Outra propriedade, o volume atômico. Repete, professor, por favor. Pois não. A palavra solvatação indica que você tem a presença de um solvente. Então, solvatar significa acrescentar solvente. Porém, quando esse solvente é a água, aí a gente, ao invés de chamar solvatar, a gente chama de hidratar. O que eu quero mostrar é que a palavra solvatação e hidratação, basicamente,
a mesma coisa, certo? Beleza? E aí, quando fala de raio iônico hidratado ou solvatado, você vai incluir, além do ânion aqui no nosso exemplo, no cloro, com as moléculas de água. Então, qual seria o raio hidratado aqui? Seria do centro desse ânion até a extremidade das moléculas da água. No caso do sódio, a mesma coisa. Então, isso é o que é o raio hidratado. Bom, então o volume atômico é uma propriedade periódica que corresponde ao volume ocupado por um mol de átomos de determinado. Não é o volume de que um átomo ocupa, mas refere-se ao volume ocupado por uma quantidade fixa de determinado número de átomos de um elemento químico. Então, quando a gente fala de volume atômico, nós não vamos estar falando do volume de um átomo, mas do volume ocupado por um mol de átomos. Lembrando que um mol de átomos corresponde a 6,02 vezes 10 a 23, que é um número extremamente grande. Esse número corresponde a 602 sextilhão. Milhão, bilhão, trilhão, quaquilhão, quinquilhão, sextilhão. Tá? Então, um número muito, 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 muito grande. Então, quando eu tenho essa quantidade de átomos dentro de um recipiente, isso eu tenho um mol desses átomos. E isso corresponde ao volume atômico. E como é que ocorre a variação do volume atômico na tabela periódica? Bom, o volume ele vai crescer em função de dois fatores principais. Primeiro, o raio atômico. Lembrando, o raio atômico, à medida que você aumenta o número de camadas, vai aumentando o raio. Então, se aumenta o raio, vai aumentar também o volume atômico. Tá? Porque quanto maior for o tamanho do átomo, maior será o volume ocupado por um mol. Só que bem aqui nessa parte azul, a repulsão entre os átomos é muito grande em função da quantidade de elétrons na última camada. E lembram que eu falei que lá no raio atômico, a repulsão ela vai ser contabilizada para o raio, quando os átomos se afastam, o raio continua sendo a metade. Então, há um afastamento maior dos átomos nessa região aqui azul, de forma que vai aumentar também o raio atômico e, consequentemente, o volume. Então, o volume como é que se comporta? O volume ele vai se comportar de cima para baixo e do centro da tabela para as extremidades. Tá certo? Então, aqui agora vai do centro da tabela para as extremidades e de cima para baixo. Dessa forma aqui. Se a gente for analisar, o elemento com maior volume atômico seriam dois. Aqui embaixo estaria o frâncio e do outro lado aqui estaria o gás nobre radônio. Uma outra propriedade chama-se densidade. Densidade ou massa específica é a relação entre a massa de uma substância e o volume ocupado por essa massa. Essa variação no estado sólido é uma propriedade periódica. Na tabela, os valores de densidades aumentam na família de cima para baixo e nos períodos das extremidades para o centro. Então, densidade, todos nós sabemos que é massa sobre volume. Se eu voltar aqui um pouquinho, o volume ele vai aumentando do centro para as extremidades. Então, quanto maior o volume, menor a densidade. Então, qual vai ser o comportamento da densidade? Vai ser mais ou menos inverso ao volume atômico. Vai crescer de cima para baixo e das extremidades para o centro. Tá? Das extremidades para o centro.
que é exatamente o inverso lá do volume. Quando aumenta o volume, diminui a densidade. E nós vamos ter que o elemento mais denso da tabela periódica é o ósmio. Tá? O ósmio ele é utilizado para blindagem de automóveis. Então, o comportamento da densidade seria dessa forma: de cima para baixo e das extremidades para o centro. Então, nós temos aqui que o ósmio é o elemento mais denso. A densidade dele equivale a 22,57 gramas por centímetro cúbico. Se você pegar aqueles copinhos de café de 50 ml e encher de ósmio puro, dá mais de 1 quilo, dá 1,1 kg. Por aí você tira a densidade do ósmio. E aí eu tenho aqui outros valores. A densidade do sódio, 0,97, do magnésio, 1,74, e do mercúrio, que é um metal, ó, já pula para 13,53. Então, cada metal tem sua densidade. Nós temos também o que a gente chama comumente no dia a dia de metais leves e metais pesados. Chama-se metais leves aqueles em que a densidade é menor do que 5 gramas por centímetro cúbico. A expressão metal leve e metal pesado, na verdade, ela tem uma função para dizer se isso faz bem ou não ao nosso organismo. Então, os metais leves, eles não fazem mal ao nosso organismo. Nós podemos consumir normalmente, que é o caso do magnésio, alumínio, sódio, potássio. Esses elementos aparecem constantemente, por exemplo, em medicamentos. Né? Leite de hidróxido de alumínio, iodeto de potássio. Ou seja, a gente faz uso desses metais sem nenhum problema para a nossa saúde. Já os metais pesados, que são aqueles que têm uma densidade maior do que 5 gramas, esses sim fazem mal à nossa saúde. É o caso do cromo, do ferro, do níquel, cobalto, do chumbo, do ouro, do mercúrio, do ósmio. Então, são metais pesados. Esses metais pesados têm como consequência quase sempre o aparecimento de câncer. Tá? Então, tem aí uma figurinha aí mostrando os diferentes tipos de metais. Outra propriedade é o ponto de fusão e ebulição. O ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância passa do líquido para o gasoso. O ponto de fusão e ebulição, ele tem muito a ver com a densidade. Quanto mais denso, mais difícil é transformar em um outro estado físico. Tá? Se a gente pegar o ósmio, por exemplo, que é o elemento mais denso, ele é sólido. Para que eu consiga transformar o ósmio em um líquido, eu preciso de uma temperatura da ordem de 5.400 graus Celsius. E para transformar isso em gás, a temperatura vai chegar para mais de 8.000 graus. Então, é uma coisa até que a gente nem consegue dimensionar. Então, o ponto de fusão e ebulição, ele tem muito a ver com a densidade. Então, observe aqui que o comportamento do ponto de fusão e ebulição é muito parecido com a densidade, ou seja, é de cima para baixo e das extremidades para o centro. Só que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe em relação ao grupo 1A e 2A. Observe que o grupo 1A e 2A, a setinha é de baixo para cima. Isso não chega a ser uma exceção à regra do ponto de fusão e ebulição. Isso é em decorrência de características que os elementos do grupo 1A e 2A têm, que os torna bem diferente dos outros elementos.
tá certo? Então, não podemos dizer que seria, no caso, uma exceção, mas a gente tem que considerar de que ele tem um efeito inverso do restante da tabela. Então, o ponto de fusão e ebulição cresce de cima para baixo, das extremidades para o centro. Então, nós teríamos novamente aqui o ósmio como sendo o elemento com maior ponto de fusão e ebulição. Porém, os elementos do grupo 1A e 2A crescem de baixo para cima. Energia de ionização ou potencial de ionização é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Ou seja, você tem um determinado Professor, átomo, que aqui eu estou representando. Oi, volta só esse slide aí, por favor. pronto, diz lá. Pronto, eu tô com um livro aqui, Química Moderna, e tem um gráfico dizendo que ele varia muito nesses pontos de fusão e ebulição. Nesse Isso. 1A e 2A, a setinha está para cima. Nesse grupo de transição, até o IB, a setinha está para baixo. Depois tem o 2B, 3A e o 4A com a setinha para cima. E o restante, até o gás nobre, a setinha para baixo novamente. Então, exatamente. O que eu quero mostrar é que aqui 1B, 2B, 3A e 4A, eles têm uma característica um pouco diferente, mas mesmo assim, o que torna diferente seria, até que eu estou chamando a atenção, para o átomo de carbono, certo? Tem aqui o átomo de carbono. O carbono, de fato, ele é bem diferente. Mas o que é mais acentuado nessa diferença é somente os elementos do grupo 1A e 2A. Porque aqui, esses elementos são só os primeiros que seriam de baixo para cima. Do quinto período para baixo já seria de cima para baixo. Entendeu? Então, aí o livro ele só generalizou, assim como eu estou generalizando aqui também. Mas, de fato, a propriedade ponto de fusão e ebulição, ela tem uma variação, ela não tem uma constância em toda a sua tabela. Agora, o que chama mais atenção, de fato, é 1A e 2A, que é de baixo para cima. Beleza? Gostei aí de você estar acompanhando pelo livro, viu? Show de bola. Sim, então agora voltando aqui para o potencial de ionização. Potencial de ionização é a energia, é essa quantidade de energia que é absorvida para que um átomo perca um elétron. Então, quando ele perde elétron, ele fica positivo. Então, esse elétron sai do átomo, e aí, para compensar a perca da energia desse elétron, o sistema absorve energia. Então, o potencial de ionização é a energia absorvida. E como é que se comporta o potencial de ionização? O potencial de ionização, ele depende do raio atômico. Se a gente lembrar, o raio atômico ele cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Só que quanto menor for o raio, mais próximo do núcleo está o elétron. Portanto, maior força de atração desse elétron e mais difícil é tirar esse elétron, ou seja, mais energia eu preciso. Logo, o comportamento do potencial de ionização é inverso ao raio. Quanto menor o raio, maior a energia. Quanto maior o raio, menor a energia. Então, nós temos o comportamento inverso, ou seja, o potencial de ionização ele cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Aqui eu tenho também uma tabelinha mostrando os valores, tá certo? Esses valores que estão aí, por exemplo, se a gente olha, é o valor da energia utilizada para você tirar um elétron do hélio. Enquanto que no césio, aqui embaixo, ó, amarelo, você tem que a energia do césio é 376. Ou seja, para você tirar o elétron do césio é bem mais fácil do que do hélio. Então, é só mostrando o comportamento de lá. Outra coisa que é falada também de potencial de ionização é chamada
primeira energia de ionização, segunda energia de ionização, terceira energia. O que é isso? A primeira energia de ionização é quando você tira o primeiro elétron do átomo. A segunda energia de ionização é quando você tira o segundo, o quarto elétron e assim por diante. Só que é o seguinte, quando eu tiro o primeiro elétron, eu vou tirar o primeiro, o sistema vai absorver a energia. Para eu tirar agora o segundo elétron, eu vou precisar de mais ou menos energia? Se a gente analisar, como agora você já tirou um elétron, tem mais prótons do que elétrons, o que significa que a atração para os elétrons restantes aumentou. Então, para você tirar o segundo elétron, você vai precisar de mais energia. E aqui ele traz alguns exemplos. O sódio, que é do grupo 1A, a primeira energia de ionização é 496. Já a segunda seria 4.560, ou seja, há um salto muito grande da primeira para a segunda. O que significa dizer que normalmente ele só vai perder um elétron. Para o magnésio, a primeira é 738, a segunda é 1.450 e a terceira 7.730. Então, essa energia para tirar o terceiro elétron do magnésio é muito grande, o que significa dizer que ele só vai perder 2 elétrons. Então, a tabela ele traz várias dessas possibilidades, onde eu tenho um aumento significativo na energia que torna quase impossível perder aquele elétron. No caso do sódio, é quase impossível ele perder um segundo elétron. No caso do magnésio, é quase impossível ele perder o terceiro. No caso do alumínio, é quase impossível ele perder o quarto elétron e assim vai. Ok? Então, sempre que você ouvir falar em primeira energia de ionização, segunda energia de ionização, ele está falando da quantidade de elétrons que foram retirados do átomo. Então, a segunda energia é sempre maior do que a primeira, a terceira é sempre maior do que a segunda e assim por diante. Tenho aqui também o gráfico onde mostra a energia de ionização em função do número atômico. Aqui em cima, nós vamos ter sempre os gases nobres, ou seja, o maior potencial de ionização são os gases nobres e os menores são, aqui embaixo, os elementos do grupo 1A. Então, cresce do lado do grupo 1A para o lado dos gases nobres, ou seja, da esquerda para a direita. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. É a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Então, eu tenho um átomo X, esse átomo, ele vai... Professor, oi. Volta só esse outro slide, por favor, para eu fazer uma ressalva. No hélio, quanto mais... eu preciso de mais energia para poder tirar uma molécula, não é isso? Para tirar o elétron. Para tirar um elétron, isso mesmo. Ele está bem aqui em cima, eu preciso de mais energia do que todos os outros elementos. Então, aonde eu preciso de mais energia, logicamente, eu tenho maior potencial de ionização. Então, consequentemente, o raio dele, o raio atômico, vai ser menor, porque ele está muito compacto. Exatamente. Quanto menor o raio, mais difícil é retirar o elétron. Certo? Bom, então voltando aqui para esse átomo X vai agora ganhar um elétron. E para ganhar elétron, como ele está recebendo o elétron vem com energia, para compensar, ele libera energia. Então, essa energia liberada é o que a gente chama de eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Então, aqui nós temos dois conceitos bem importantes que nós vamos utilizar lá na frente. Potencial de ionização é a energia que o átomo absorve para perder um elétron.
e energia e afinidade eletrônica é a energia liberada para ganhar um elétron. Só que aqui tem um raciocínio bem interessante. Se eu tenho um determinado átomo que vai perder o elétron, ele vai absorver energia para compensar, beleza? Se eu... O que é que esse átomo tem que fazer? Liberar energia. Mas se a gente observar, a energia absorvida quando perdeu e a energia liberada quando ganhou é exatamente a mesma. Portanto, o potencial de ionização e a eletroafinidade, em valores numéricos, em módulos, têm a mesma energia. O que difere é que uma energia é considerada positiva e outra é considerada negativa. Mas em módulo, as energias são idênticas. Ora, se as energias são idênticas, nós vamos ter o mesmo comportamento. Ou seja, cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Só que agora aqui, destacando que o flúor é o elemento que tem maior afinidade eletrônica, e eu coloquei aqui uma barrinha vermelha, nobres, ou seja, os gases nobres, eles não têm afinidade eletrônica, ou seja, eles não precisam ganhar elétron para para se manter estável. Eles, sem ganhar elétron ou sem perder, eles já são estáveis, tá certo? Então, a afinidade eletrônica, ele não inclui os gases nobres. Sempre que aparecer no nome da propriedade esse prefixo eletro, né? No caso aqui, eletroafinidade, então, eletro significa elétron. Portanto, os gases nobres não têm afinidade, eles não ganham, eles não perdem, nada acontece com os gases nobres, certo? Aqui eu tenho uma tabelinha com os valores de afinidade eletrônica e nós vamos ver que esses valores também variam na tabela, tá certo? Mas há um comportamento em que aumentam da esquerda para a direita e de baixo para cima. Eletronegatividade. Essa característica aqui, essa propriedade aqui, nós vamos falar nela durante todo o nosso curso de Química, certo? Sempre que a gente for falar de ligação química, de reação química, tudo a gente vai falar de eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Então, eu tenho aqui na figurinha 2 átomos de hidrogênios que estão compartilhando os elétrons. Então, cada átomo de hidrogênio atua atraindo o elétron do outro. Dessa forma, eu tenho que esse elétron passa a ficar equidistante dos 2 átomos. Por quê? Porque os 2 átomos são iguais e eles têm a mesma força de atração. Então, a eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons. Vamos lembrar, o potencial de ionização, ele perde o elétron se afasta. A afinidade eletrônica é a capacidade de ganhar elétrons. Então, o elétron se aproxima e chega até o átomo. A eletronegatividade é a capacidade de atrair. Atrair não significa necessariamente que o átomo vai ganhar. Ele vai atrair, vai deixar pertinho, mas esse elétron não é dele. De fato, esse elétron é ainda do outro átomo. Tá? Nós vamos entender melhor esse detalhe quando a gente estiver falando de ligações químicas. E como é que seria o comportamento da eletronegatividade? A eletronegatividade vai ser da esquerda para a direita e de baixo para cima. E mais uma vez, tem a tarjazinha vermelha lá nos gases nobres,
os gases nobres não possuem características de eletronegatividade. E aqui também eu estou chamando a atenção, coloquei de verde, os elementos flúor, oxigênio e nitrogênio, que é o que a gente chama de FON. Flúor, esse FON, quando a gente chegar lá na frente, nós vamos falar em força intermoleculares. Então, aonde o FON aparece, eu tenho uma interação muito forte. Por quê? Porque esses elementos são muito eletronegativos. Aqui eu tenho também uma tabelinha com as eletronegatividades, mostrando que o crescimento vai da esquerda para a direita e de baixo para cima. Aqui nós temos, eu coloquei uma figurinha para ver se a gente consegue entender. Observe que na primeira aqui eu tenho dois átomos idênticos, que no caso é o F2, então seria dois átomos de flúor. Então, como são dois átomos de flúor, não há diferença de eletronegatividade. Então, permanece a molécula aqui, representando pelas cores, basicamente do mesmo jeito. Não há uma diferença de energia. Já na molécula do HF, hidrogênio e flúor, o hidrogênio tende a perder esse elétron para o flúor, ou seja, há uma transferência do azul para o vermelho, que faz com que o vermelho aqui se torne maior. Já no LiF, que é o lítio e o flúor, essa diferença de eletronegatividade é maior ainda que anteriormente. Então, eu passo a ter a área vermelha maior do que a área azul mais escura. Certo? Então, isso aqui é só uma representação para que lado vai se deslocar o elétron. Quanto mais vermelho, significa maior aproximação do elétron. Então, no terceiro exemplo aqui, significa que o elétron do lítio está mais próximo do flúor do que dele próprio. Tá? Então, isso é o que é a eletronegatividade. Eletropositividade. A eletropositividade é o inverso da eletronegatividade. Se a eletronegatividade é a capacidade de atrair elétron, a eletropositividade é a capacidade de repelir elétron. E isso tem a ver com o caráter metálico. Quanto maior o caráter metálico, quanto mais esse elemento é de fato um metal, mais aumenta a eletropositividade, certo? Então, o caráter metálico é a propriedade periódica que associa a reatividade química. Então, quanto maior o caráter metálico, maior é a sua reatividade, mais fácil ele reage, ok? Na eletropositividade, ela vai ser o inverso da eletronegatividade, ou seja, é de cima para baixo e da direita para a esquerda. Estou vendo aqui uma pequena falha, que não entra também os gases nobres, tá certo? Eu esqueci de botar a taxazinha vermelha aqui, ó. Porque se aparece a palavra eletro, os gases nobres estão fora. Beleza? Isso aí? Consertado? E, como resumo, nós vamos ter aqui o raio atômico. Como é que ele se comporta na tabela? É da direita para a esquerda, de cima para baixo. A energia de ionização é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Observe que é o inverso. A eletronegatividade é da esquerda para a direita, de baixo para cima. É idêntico à energia de ionização. A afinidade eletrônica ou eletroafinidade, mas como é que vai se comportar? Do mesmo jeito da eletronegatividade, tá certo? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Eu tenho uma reatividade. A reatividade refere-se a quem? A eletropositividade ou caráter metálico. Portanto, da direita para a esquerda e de cima para baixo.
Aqui, como ele fala exclusivamente da reatividade, os elementos do grupo 7A, eles têm uma reatividade muito forte, por isso que ele colocou essa setinha aqui inverso. Mas, no contexto geral, ela cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ponto de fusão e ebulição cresce de cima para baixo, das extremidades para o centro, mas no grupo 1A e 2A, que a gente já comentou lá, cresce de baixo para cima, onde é mais acentuado. E a massa específica, que é a densidade, ela cresce de cima para baixo e das extremidades para o centro. Beleza? Então, isso é o que nós tínhamos para a nossa aula de hoje.